Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg, para uma aula de revisão e correção das atividades do capítulo 5 e do capítulo 6. Esses conteúdos vão cair no nosso teste agora, no dia 18. Então essa aula vai ser para isso, é uma aula que eu possa fazer um balanço geral de cada capítulo e ao mesmo tempo fazer as correções, fazer as correções das atividades que tem nesse capítulo. O primeiro capítulo que eu vou abordar aqui é o Mistério da Morte, né? Da qual se tem muitas reflexões, muitas interrogações e questionamentos. E o engraçado, já que se tratando de questionamentos, e aí no tópico A Morte através dos tempos, já surgem algumas perguntas aí interessantes. Os mortos estão mortos para sempre ou a vida continua? Se continua, como é que é essa vida? Os mortos desaparecem ou continuam conosco? Atuam em nossa vida? Depende de nós para a sua felicidade? O que podemos fazer para que tenham paz? Essas perguntas, é engraçado que essas perguntas elas estão em torno de diversas religiões até hoje, pois muito da forma de como religiões elas se estabeleceram foram através de tentar responder o que é a morte, principalmente o que vai acontecer após a morte. E isso vai suscitar também reflexões acerca do que é o ser humano. Se o ser humano só é corpo e alma, se o ser humano só é alma, se o ser humano só é corpo e por aí vai. Até hoje, lógico, lógico que não é desde da. Lógico que a gente não vai falar isso no sentido mais filosófico, mais religioso sobre esse termo, desde a antiga, das civilizações do período pré-histórico. Não é isso que eu quero dizer. Lógico que no período pré-histórico se existia expressões acerca para compreender a morte. Através de pinturas rupestres, dá para ter essa noção, né? Por exemplo, da relação do homem com a caça, daqueles que morrem durante a caça e por aí vai. Mas o fator é, o que vai de fato, o que vai de fato dar o foco acerca do que é a morte, o que vai ser após a morte, por aí vai, será a religião, serão as religiosidades. Entre os povos antigos, os ritos de funeral dos mortos eram um dever religioso. No Egito, os faraós eram embalsamados e junto ao seu corpo eram colocados alimentos, joias, objetos pessoais, para que eles pudessem fazer a sua jornada para o reino dos mortos, com todos os apetrechos necessários. As tumbas dos poderosos eram luxuosas, mas os pobres não tinham direito à imortalidade e não recebiam honras fúnebres. Aí vai falar de cada período. Né? Na Grécia, em Roma, todas as pessoas tinham o dever de prestar homenagem e fazer o funeral dos seus familiares mortos. Se eles não fizessem isso, acreditavam-se que a alma permaneceria em sofrimento. A prática de fazer honras aos mortos, chorar por eles, pedir aos deuses proteção para sua alma e cumprir os rituais do funeral, como enterro ou cremação, estava ligada à virtude da piedade. Assim, piedade não era entendida como compaixão do modo que entendemos hoje na linguagem do dia a dia. Ser piedoso é manter a obediência às leis divinas e a reverência pela divindade. Piedade é a virtude da pessoa sinceramente religiosa. Olha o quanto a ligação do ser humano com a morte se deu através das primícias de obediência às leis divinas. As premissas de reverenciar a divindade, seja os deuses ou seja o Deus. O destino de sua morte estará atrelado a isso. Respeitar as leis divinas e respeitar e reverenciar a divindade. Como será o destino de sua morte? Está atrelado a isso. Esse é o grande peso das interpretações acerca da morte até os dias de hoje, tendo um papel fundamental das religiões, desde a antiguidade até os dias de hoje. Lógico que hoje existem diversas interpretações, mas uma coisa ligada à morte, muitas das vezes esteve atrelado à imortalidade, um outro conceito que até hoje a humanidade, quando
busca melhorar sua qualidade de vida, busca viver mais, queira ou não queira, mesmo que seja de forma inconsciente ou até mesmo de forma consciente, a busca por uma longevidade está atrelado, vamos dizer assim, no fundo, à imortalidade. Mas vamos agora falar do ponto de vista religioso acerca desse conceito de imortalidade. Na verdade, a ideia de que morremos e acabamos é recente, nascida de alguns pensadores, mas nunca foi uma ideia popular que brotasse da cultura de qualquer época. Ao contrário, as culturas humanas estão cheias de histórias de espíritos, almas e pessoas que voltam além de orações pelos quais morreram e sepulturas das mais diversas, em homenagem a uma alma que se foi, mas que continua existindo em alguma parte. Alguns pensadores descrentes avaliam que o ser humano lida mal com a ideia de acabar, teme a morte e por isso inventa a imortalidade, como uma forma de consolo e de ilusão. Por outro lado, quem crê na imortalidade, que é a maioria, alega que não teríamos sequer a ideia de mortalidade se ela não fosse natural. O ser humano se acredita imortal porque de fato é imortal. Imortal em que interpretação? Vamos entender isso. Em de que a alma ela não morre, pessoal. Essa é um pouco da interpretação de muitas religiões. Pode ser compreendido a ideia do entendimento do ser humano em sua, em sua amplitude, não, perdão, em sua sua forma completa nas interpretações religiosas, incluindo a alma nesse sentido, é de que a alma ela não vai ter o fim, ela vai dar continuidade. E aí vai ter as interpretações acerca do como será essa continuidade, né? Mas o que se passa com a alma depois da morte é descrito de formas muito diversas em várias religiões e filosofias. Os gregos antigos, por exemplo, acreditavam que a alma dos mortos iam para uma região inferior, dominada pelo sombrio deus Hades, que julgava as almas com a justiça. Alguns filósofos gregos, como Pitágoras, Sócrates e Platão, acreditavam na possibilidade de a mesma alma voltar à vida em outro corpo, o que hoje chamamos de reencarnação. E vamos trabalhar no capítulo 7, né, para o conteúdo da prova. Já Aristóteles, discípulo de Platão, foi um dos fundadores do materialismo. Para ele, a alma acabava com a morte do corpo. Algumas religiões, como o budismo, o hinduísmo e o espiritismo, aceitam a ideia da volta da alma em um outro corpo. Com a vinda de Cristo, a ideia da imortalidade se modifica. Para a maioria dos cristãos, a morte, embora seja natural, no sentido do corpo, galera, ocorre neste mundo por causa do pecado. Há uma espécie de punição pelo pecado original praticado por Adão e Eva. Jesus veio então ao mundo para pagar esse pecado e dar-nos a vida eterna. Os judeus, os cristãos, os muçulmanos acreditam na ressurreição da alma no mesmo corpo. No dia do juízo final, entre os cristãos, algumas correntes de protestantismo creem que a alma dominará até esse dia. No catolicismo, ao contrário, a alma já está no céu. A alma que está no céu pode até mesmo pedir a Deus pelos vivos. A questão da interpretação sobre a vida após a morte é o peso acerca das interpretações de imortalidade. E também as concepções acerca de como é o que ocorre essa morte, por exemplo. Vamos tratar entre aqueles que acreditam em alma e aqueles que não acreditam. Os que não acreditam são os materialistas. E os que acreditam em alma são os crentes, né? São os religiosos. Acreditam em alma na seguinte perspectiva, de que há a possibilidade da ressurreição, então há a possibilidade da continuidade à vida renovada. Não é a mesma vida do que nós entendemos hoje. É uma vida no sentido da imortalidade, que ou vai para o céu ou vai para o inferno.
E tem algumas interpretações que trabalham com a perspectiva reencarnacionista, em que a alma ela vai para outro corpo para dar novo sentido. O momento da morte. Aí depois eu vou para as questões. Muitas pessoas não têm medo do que virá depois da morte, mas no momento em que estiveres morrendo. É muita dor, é muito sofrimento, como é que se dará isso? É uma visão do paraíso, uma visão do inferno? Essa é uma das reflexões, né? A igreja a igreja católica trabalha com o sacramento da unção dos enfermos para os fiéis e afirma que a pessoa que tiver vivido dentro dos mandamentos de Cristo poderá morrer tranquilamente feliz. Aqueles que estiverem fugindo dos mandamentos de Cristo estará em uma situação delicada, principalmente pós-morte. Já outras doutrinas, como o budismo e o espiritismo, explica que dependendo do grau do apego aos bens materiais, né, a alma vai se libertar do corpo de maneira mais fácil e mais lenta. Enquanto menos nós somos apegados, segundo as interpretações, principalmente filosóficas do campo oriental, budismo, taoísmo, por aí vai, enquanto mais nós somos apegados aos bens materiais, quanto mais somos apegados à matéria e se distanciamos da nossa essência, estamos fadados a estarmos estamos fadados a não se libertar, de não ir para o nirvana. Os atuais estudos, né, a respeito da hora da morte revelam que antigamente a morte era um acontecimento assistido por todos os familiares. Era comum morrer em casa, ao lado da família. Agora, com o desenvolvimento dos hospitais, principalmente dos setores chamados UTIs, que é a unidade de terapia intensiva, muitas das vezes, pessoal, as pessoas morrem sozinhas, sem conforto da legião, da família, em um ambiente estranho e frio. Antigamente, ocorria muito a morte em casa. Então, o contato com a morte era algo mais compreensível. Era algo entendido de forma muito mais natural. Depois que chegaram os hospitais, chegaram os tratamentos e por aí vai, e muitas das vezes as mortes ocorrendo em hospitais, que, vamos dizer assim, são tratados na nossa vida como os locais de cura, quando isso de fato não se estabelece a cura, não se estabelece a continuidade da vida, é um grande choque. Então, por isso faz com que a morte seja um grande impacto para a nossa sociedade, um pesar muito forte, né? E que até hoje pesa sobre as nossas reflexões. As perguntas agora. Você já pensou na morte? O que pensou? Eu acho que se tem vida, tem morte. Então, se nós estamos vivendo, consequentemente pensamos nela também. Porque sabemos que um dia chegará a nossa vez. Então, é constante isso. Lógico que essa reflexão é mais profunda e mais subjetiva dependendo de cada indivíduo. Mas, queira ou não queira, todos os indivíduos pensam nela. Porque somos vida. E a vida é irmã da morte, vamos dizer assim, né? E vice-versa. Você considera importante refletir sobre isso por quê? É de grande importância refletir sobre esse tema. É de grande importância falar e conversar sobre esse tema. Porque senão nós vamos estar criando barreiras, vamos estar criando imaginações, imaginários que não cabe ao real, não cabe de fato às formas de como podemos encarar e entender de fato o que é ela. As religiões concordam de uma coisa. Qual é o ponto central dessa concordância? O ponto central das religiões que as religiões concordam é que existe o pós-morte. E que esse pós-morte, o seu resultado final se dará através de um juízo final. Né? Há muitas religiões que trabalham nessa perspectiva, principalmente as religiões monoteístas. Quarta questão. Você considera importante a presença da família no momento da morte? Por quê? É o momento da despedida, né? Então, há de ter muita importância nesse sentido, né? Sexta questão. Sexta questão o quê? Conteúdo capítulo 6. Viveremos no mesmo corpo? Vamos lá, vamos entender isso. Vamos falar sobre ressurreição. Aí já é uma reflexão sobre o que eu cheguei até a comentar logo no início do capítulo 5, né? É uma alma que tem um corpo, ou é apenas um corpo, ou um composto de corpo e alma no ser humano? O ser humano é o quê? É uma alma que tem um corpo? Ou é apenas um corpo, ou um composto de corpo e alma? Três interpretações aí sobre isso, né?
Reencarnacionistas acham que o corpo não dá identidade ao espírito, pois morremos e voltamos em outro corpo, e continuamos sempre nós mesmos. Materialistas afirmam, olhe as perspectivas, viu, galera, sobre corpo e alma. Primeiro, reencarnacionistas, que acham que o corpo não é identidade ao espírito. O corpo é apenas um local onde se estabelece a alma. E os materialistas afirmam que não existe alma, só existe o corpo, só existe a matéria. Nas três grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, defendem a ideia de que aquilo que somos é tanto o nosso espírito como o nosso corpo, pois um dia vamos ressuscitar no mesmo corpo, embora transformado. A perspectiva da ressurreição, né? Esta ideia de ressurreição, que é reviver no mesmo corpo, restaurado, divinizado, é essa a interpretação sobre o corpo na ressurreição, né? E isso vai ocorrer em que perspectiva? Logo após a nossa morte ou somente no dia do juízo final? Existem várias interpretações religiosas sobre isso. A ideia da ressurreição parece ter surgido da tradição judaica. Sabe-se que no tempo de Jesus havia uma discussão entre os grupos dos fariseus e os grupos dos saduceus. Os fariseus, pessoal, acreditavam na ressurreição dos mortos, na alma imortal, na existência de anjos. Já os saduceus, eles eram semelhantes aos materialistas hoje. Acreditavam que com a morte tudo estaria acabado e a alma dos anjos não existia. Vale lembrar que esse debate ocorre até hoje entre fariseus e saduceus no interior do judaísmo. E a grande peso da ressurreição no cristianismo se dá por conta da ressurreição de Jesus. Conta aos evangelhos que durante a missão de Jesus deu-se uma série de fatos inexplicáveis, entre os quais a ressurreição de pessoas mortas. Houve uma ocasião, por exemplo, em que um homem importante da época, Jairo, foi buscar Jesus para que curasse sua filha muito doente. Mas quando Jesus chegou à casa, a menina já havia morrido. Então ele tomou sua mão e ela voltou a viver. Outro caso muito conhecido foi da ressurreição de Lázaro. Através dessas constatações dos evangelhos, em que o que foi Jesus e seus milagres, em que a crença na ressurreição, a crença na cura, na crença na paz de vida eterna é possível. Foi nesse sentido. Os cristãos, entretanto, acreditam na ressurreição dos mortos não apenas por causa desses acontecimentos, mas pela ressurreição do próprio Cristo. Segundo narra os evangelistas, depois que Jesus morreu na cruz e foi sepultado, seu corpo desapareceu do túmulo e ele reapareceu. O primeiro a ver foi Maria Madalena e depois os seus discípulos. Católicos e protestantes não acreditam que ele tenha aparecido em espírito, mas em corpo ressuscitado, com o qual subiu aos céus. Aqui é uma representação, né, da ascensão de Deus, de Jesus, a ressurreição de Jesus. Então, assim, para o cristão, a fé de Jesus na ressurreição significa que os mortos, da ressurreição dos mortos representa a fé em uma promessa de ressurreição para todos, de acordo com a palavra dele próprio. Eu sou a ressurreição e sua vida. E essa crença na ressurreição é a crença da vida eterna. E vida eterna nada mais, nada menos do que, nas entrelinhas, imortalidade, pessoal. Olhe como a perspectiva da imortalidade está presente nas religiões. Mas não é na imortalidade que a gente entende hoje, na carne de hoje, na materialidade de hoje, não. É uma imortalidade muito mais ampla, muito mais profunda, que está atrelada à espiritualidade, à religiosidade, à crença em Deus. É nesse sentido que estou me referindo à imortalidade, com base nas perspectivas da ressurreição de Jesus. O corpo ressuscitado com o qual Jesus se mostrou aos amigos, porém, não é exatamente como o nosso corpo, que envelhece, adoece e morre. Trata-se de um corpo glorificado, ou seja, transformado em um corpo eterno e perfeito. O juízo final, né, o resultado pós a morte, né, logo ao fim, né, desse mundo. Essa é a interpretação.
que tem tanto no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, que são religiões monoteístas, afirmam na ressurreição no juízo final. O dia do juízo final é aquele em que Deus julgará toda a humanidade definitivamente e estabelecerá o seu reino de justiça e de amor. Segundo a concepção cristã e islâmica, os maus permanecerão eternamente excluídos dessa felicidade e os bons receberão sua recompensa e ressuscitarão em um corpo glorioso e eterno, sem mais dor e morte, sem mais pecado e corrupção. Esse corpo não é mais sofrerá as doenças e não morrerá, será um corpo perfeito. Aqui é uma representação, né? Tem algumas questões. Vamos lá. Qual é a ideia principal da ressurreição? A principal ideia da ressurreição é reviver novamente, mas em um corpo renovado, curado, eternamente divinizado, vamos dizer assim, né? E está atrelado, vale lembrar, essa ideia da ressurreição está atrelada à fé e à crença de que é possível se libertar, né, dos grandes pecados, né, segundo as perspectivas monoteístas. Você acredita no juízo final? Por quê? É uma resposta pessoal, mas eu vou responder o que é o juízo final. O juízo final é quando vai ser quando ocorrer um processo de julgamento a todos, em que todos deverão estarão julgados por Deus e vão ressuscitar pela paz eterna aos céus, ou sofrer dos males mais horríveis no inferno. Alguns intérpretes das religiões terceira questão. Alguns intérpretes das religiões judaicas e cristãs consideram a ideia do juízo final um símbolo. Qual a sua opinião? Ela pode ser um símbolo ou deve ser tomada ao pé da letra? Por quê? Isso é uma interpretação teológica profunda. Ou pode ser os dois, né? Quem sabe? Enfim, deixando a brincadeira de lado, mas a questão é o seguinte. As interpretações, eu acho que ela gera uma série de perspectivas. Mas a gente pode levar em consideração o juízo final, sim, como símbolo. No sentido de que precisamos sempre refletir acerca dos nossos posicionamentos e se de fato nós estamos em comunhão, nós estamos atrelados às perspectivas de Deus. E se nós temos a possibilidade de ressuscitar, ou se nós temos que nem no budismo, que nós temos a possibilidade de despertar no Nirvana, né? Então é um pouco dessa reflexão. Temos essa capacidade. E como podemos fazer isso? Essas são as reflexões. Então, basicamente isso, pessoal. Termino, né, essa aula de revisão e correção das atividades do capítulo 5 e 6. E até mais, pessoal. Boa prova no dia 18. Tchau, tchau.